Bom dia, bom dia. Deus bom, justo, fiel. Bom dia. Eu fiquei pensando, último domingo do ano, qual seria a mensagem mais importante para nós estarmos trazendo à nossa memória? Uma mensagem que poderia te ajudar em vícios, em sair de qualquer situação financeira, de relacionamento. Qual seria a palavra de Deus que poderia ser poderosa para nós nessa manhã? Aí eu comecei a pensar. Desde o Jardim do Éden, o homem caiu no Jardim do Éden, Adão caiu. E colocou todos nós numa rota para o inferno. E não tem como parar o trem, ele está indo rumo ao abismo e nós estamos vivendo em um mundo caído, um mundo cheio de armadilhas para nós. Então, o que nós podemos fazer? Quando você começa a olhar para a palavra, o Evangelho é muito simples, porque o Evangelho é muito pessoal, é uma transformação de dentro para fora. E cada um de nós tem que fazer a boa escolha. Eu não posso escolher por você. Eu não posso orar no seu lugar. Eu posso orar por você. Mas eu não posso entrar em você e orar por você. Mas tem uma pessoa que entra em mim, entra em você, que é a pessoa do Espírito Santo. Ele pode orar por você. Ele pode dar para você uma cola. Mas ele também precisa da sua autoridade, porque ele não vai movimentar a sua boca. É você que tem que fazer a escolha. Quando você entende que Jesus chegou na Terra com uma única finalidade, morrer no lugar de Adão. E a morte dele abriu uma condição para cada um de nós sermos salvos por fé. Não é uma religião que vai te salvar. É nascer de novo. É você entender que você tem que sair da família de Adão e entrar na família de Deus. E você tem que entender que você precisa ser um canal para que Deus possa usar a sua vida para que a sua casa seja salva, para que os teus amigos sejam salvos. Porque você pode ter muitos filhos, eles serem bons filhos, mas o seu filho nasceu de novo? Será que se ele morrer hoje, o seu filho vai para o céu? Será que o seu pai vai para o céu se ele morrer hoje? Será que o seu marido, sua esposa estarão no céu se morrerem hoje? Ou você não sabe? Porque todo aquele que nasceu de novo, ele tem uma transformação em todos os sentidos da vida dele. Nunca mais será como antes. Ele era pecador e no piscar de olhos se tornou santo, entrou na família de Deus, não é mais a mesma pessoa. A nossa oração para que os nossos filhos recém-nascidos, nossos sobrinhos, que precocemente eles nasçam de novo. A Cici teve, agora ela é avó, então a oração da Cici tem que ser que precocemente, a netinha dela, precocemente, a Olívia, nasça de novo. Essa é a oração firme dela. Por quê? Porque a Olívia, uma linda bebê, chegou a esse mundo, ao mundo caído, e ela está morta espiritualmente. Ela nasceu inimiga de Deus. A Olívia é uma pecadora. Mas como ela é uma pecadora? Ela nem sabe falar, mas ela tem uma natureza de pecadora. E essa natureza de pecadora da Olívia irá ensinar a Olívia a pecar. Ela não precisa do pai e da mãe dela para que ela seja ensinada a mentir, a dissimular, fazer birra, manipular, porque está na natureza dela caída. E os pais da Olívia, a mãe, os avós da Olívia, precisam saber disso para quê?
para ajudar a Olívia a não ficar submetida a esse tipo de domínio. Ela tem que nascer de novo. Então, a oração da mãe, do pai, do avô, da avó, esse entendimento faz com que eles ajudem a Olívia a avançar e atravessar muitas dificuldades. Então, a natureza da Olívia tem que ser corrigida. Se os pais deixarem ela livre, vai ser um caos. Então, nós temos que começar a compreender que aquele que ama, cedo corrige. Aquele que ama, busca o interesse do outro. Deus nos amou primeiro, Ele buscou os nossos interesses, trazendo Cristo à Terra. Jesus não veio passear na Terra. Jesus não veio casar na Terra. Ele não veio ser um grande homem de negócios, fazer fortuna na Terra. Por quê? Porque Ele já desceu nesse planeta e quando Ele teve o entendimento, Ele sabia que Ele estava andando em um planeta condenado à destruição. Então, se você anda em um lugar que você sabe que está condenado à destruição, você vai querer construir o quê em um planeta destruído, que vai morrer? Você vai buscar fazer fortunas dentro de um planeta que está julgado para destruição? Ou você vai seguir os conselhos de Cristo e os seus tesouros é tudo guardado em um lugar onde nenhum ladrão consegue chegar? Porque onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Ele fala para você fazer fortuna na eternidade, do outro lado, não aqui. Ele é o dono do ouro e da prata. Deus não tem problema com dinheiro. Ele não se importa que você seja um homem rico. Só que Ele se importa se você for dominado, for escravo do dinheiro. Se você passar a sua vida inteira escravizado ao dinheiro, só querendo ganhar, acumular fortuna, mas para que você quer essa fortuna? Para investir no reino de Deus e trazer almas para o reino? Positivo, que bênção, amém? Ou você quer toda essa fortuna só para o seu bel prazer? Tem muita diferença, só que cada um de nós nessa manhã está em um lugar de entendimento, de crescimento em Deus. E Deus quer que você cresça e amadureça. E só tem um jeito. Se você permitir que o Espírito Santo esteja revelando para você o plano perfeito que Deus fez só para você. Existe um plano perfeito para mim. Existe um plano perfeito para a Wanda. Mas quem pode revelar o plano para ela? Eu não posso revelar. Eu posso encorajá-la a buscar a revelação. Quem vai revelar é a pessoa do Espírito Santo. Não tem como se você quer vencer, você tem que entender quem você se tornou em Cristo. Para você conseguir perdoar as pessoas, para você conseguir se livrar de mágoas, ressentimentos, para que quando você esteja vendo o seu amigo, o seu filho, o seu vizinho aprisionado em coisas malignas da carnalidade dele, você exerça misericórdia para com ele. É a mesma coisa. Vou pegar, a palavra de Deus diz para nós, olharmos o nosso relacionamento com Deus como se fosse um casamento. Você foi casado com Cristo, você é um só espírito com Ele. Então ele compara, aquele que é casado você é um só corpo com o teu marido. Se tornaram uma única carne. Mas com Jesus somos um único espírito. Então é muito mais forte isso do que ser uma só carne com aquela pessoa. Então quando você nasce de novo e olha para o seu marido preso em vícios, preso na ganância, na avareza, em tantas coisas, você tem que entender que a sua santificação puxa ele para esse caminho e vice-versa. E só tem um jeito, você amar o outro para a salvação. Você amar a outra para a salvação. Você buscar o interesse do outro ao invés do seu interesse.
Quando isso começa a acontecer, você começa a entender o quanto que Deus quer entrar na sua vida e mudar tudo. Mas você precisa ser um só espírito com Cristo. Você tem que entender que a partir do momento que você nasceu de novo, você pertence a uma outra espécie de humano. Você não é mais um humano normal, você é celestial. Você tem que olhar para o seu marido e ter misericórdia dele. E não empurrá-lo. E não se separar, é mais fácil largar. Não é assim? Tem problema, deixa para lá. Tem um filho problemático, expulsa de casa. Tem um marido problemático, expulsa de casa. Vou mudar de marido, vou mudar de esposa. Esse não é a solução. Você precisa mortificar sua carne para os dias maus. Porque os dias maus sempre chegam, estão à nossa frente o tempo todo. E se você não tiver edificação de fé, você vai largando as coisas. Eu largo essa escola, eu largo esse trabalho, eu largo esse casamento, eu largo esse filho, vou ter outro. Não é assim que funciona? Não para o céu. Porque você entende que você está dentro de um mundo caído. As pessoas, a maioria das pessoas ao teu redor não nasceram de novo. São manipuladas pela carne. A mente é diabólica, pensa como o mundo pensa. É por isso que nós temos que entender que você traz com você o abençoador. A sua empresa é abençoada porque você está lá. E a sua empresa pode estar na derrota financeira. Se você se entregar à pessoa do Espírito Santo, a sua empresa não vai falir. Vai avançar. Porque ele tem caminhos no meio da tempestade para você. Então, nessa manhã de domingo, último domingo do ano, daqui um próximo passo, já estou em 2024, na virada da noite, já chego em 2024. Eu tenho que chegar com uma mente aberta, para que eu possa aprender a investir em mim mesma. O maior investimento que você faz em você mesmo é você ler a palavra de Deus e você passar tempo orando no Espírito Santo. Só tem uma maneira de você largar os vícios. Só tem um jeito de você deixar de ser avarento, deixar de ser mentiroso, deixar de ser ganancioso, invejoso. É você entender que você tem que mudar. E Deus, como sendo um bom Pai, não nos deixou sem uma ferramenta, sem ferramentas para nos ajudar. Para crescermos, precisamos passar tempo com aquele que dá o crescimento. O crescimento vem de Deus. Não é de uma religião que você precisa. Você não deve olhar para o seu filho, ou para a sua filha, ou para a sua esposa, ou para quem quer que seja, e pensar, você precisa de uma religião. Escolhe uma. Não, você precisa nascer de novo. E só tem um caminho para você nascer de novo. Só tem um jeito de você entrar na família de Deus. E esse jeito, esse caminho é Cristo, não tem outro. Então existe uma maneira de você viver a vida que Deus quer para você. Essa vida é uma vida de fé. Sem fé, está lá em Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você quer agradar a Deus, tenha uma vida de fé. E para ter uma vida de fé, não é eu quero ter uma vida de fé. Eu quero ter uma grande fé. Para você ter realmente uma fé que salta montanhas, você tem que edificar a sua fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o noticiário da TV? Não. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você é uma pessoa que não está ouvindo a palavra de Deus, você não está alimentando a sua fé. Aquilo que você pensa ter, você não tem. E quando chegar o dia mau, você vai sucumbir, porque a sua mente não é renovada. Você vai pensar como o mundo pensa. E as emoções vão tomar conta de você. Então você tem que olhar e saber.
que você precisa ser transformado. E essa transformação só ocorre se você se submeter à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não deve ser uma coisa vã para você. Jesus já venceu por você tudo. Eu quero ser uma esposa melhor. Eu li na palavra de Deus que a mulher virtuosa edifica seu lar. Mas eu estou olhando para a minha vida e meu lar não está sendo edificado, eu não estou conseguindo. Eu preciso de uma mudança. Eu tenho a pessoa do Espírito Santo. Deus me deu a promessa. A mulher virtuosa edifica. A mulher virtuosa faz bem ao marido todos os dias da vida dele. A mulher virtuosa tem vestes de força e dignidade, ela não tem medo do amanhã. A mulher virtuosa é honrada pelo marido, é honrada pelos filhos. Ah, eu não sou honrada pelo meu marido nem pelos meus filhos. Ah, eu tenho medo do amanhã. Ah, eu não faço bem a ele, eu quero que mais que ele morra. Só que você nasceu de novo. Então você precisa que as suas emoções sejam ajustadas. Então aí entra a sua escolha. Você vai continuar nesse lugar de fraqueza, ou você vai sair deste lugar de fraqueza e vai começar a dar passos de fé em direção a Deus. De que jeito? Orando em línguas. Eu vou ler a palavra, eu vou confessar quem eu sou. Não, eu sou uma mulher virtuosa. Eu tenho veste de força e dignidade, eu não tenho medo do amanhã. Eu vou conhecer o plano de Deus para a minha vida. Espírito Santo, ore por mim. E são todos os dias. Você tem que pensar assim, o tempo passa de qualquer jeito. Eu vou escolher passar esse último domingo do ano de mau humor, reclamando, murmurando, me sentindo a pior das piores, falando que Deus não cuida de mim, Deus ele não está olhando para mim, que a culpa de tudo isso é do meu marido, é do meu filho, é do meu vizinho, é do governo. Ou você vai olhar e vai enxergar o plano que Deus tem para você e decidir entrar nesse plano. Passando o tempo, falando a verdade a teu respeito. Você não é um coitadinho, você não é uma coitadinha. Você nasceu na família de Deus. Você é príncipe, é princesa no reino do teu Pai. Você tem uma autoridade diante de todos os demônios. O diabo foi vencido, ele não é o teu problema. O problema é você crer, você tem que crer na palavra. E para crer na palavra eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso me entregar a essa palavra. Eu preciso passar tempo com aquele que sabe tudo para me ensinar. Então você pode, de 24 horas do dia, tirar 1 hora para se edificar na sua fé santíssima. Isso é investimento. Isso é investir para o futuro. Porque a oração em línguas tem resposta. Ela traz benefícios para você. Se não fosse assim, Jesus jamais teria nos dito para passarmos tempo orando no Espírito. Então vamos orar nessa manhã e vamos ver algumas passagens bíblicas. E eu quero nessa manhã, minha oração é para que você seja convencido pelo Espírito Santo a se entregar a Ele. A deixar de olhar para a sua carne que está mentindo para você. A sua carne vai falar para você que não tem saída, que tudo é chato, que é uma derrota, você é fracassado, fracassada, que ninguém gosta de você. O diabo tem medo que você creia na palavra. Porque a palavra de Deus é a maior força que você poderia ter para enfrentar qualquer situação. Não espere chegar o dia mau para orar. Comece hoje. Hoje você ora. Hoje você investe em você mesmo. Porque o dia mau chega para todos nós. Vai bater na tua casa enfermidade, falta. São os nossos inimigos nos assediando. Você vai fazer o quê? Vai sentar e chorar? Vai reclamar? Vai murmurar? Você vai perder.
Porque tudo isso é a sua carne que faz. Pensa, o seu Pai é o dono de todas as coisas. Você nasceu na família de Deus. Você não é mais a mesma pessoa. Você vai gastar a sua vida de maneira vã? Você vai ficar pensando só na distração do mundo? Ficar distraído? Ou você vai ser forte e corajoso e começar a entender que Deus é por você? Deus não é contra você, Ele é por você. Mas Deus precisa que você acredite nele, que você creia nele. Porque aquele que crê no Senhor sabe que Ele é galardoador. Ele dá presentes para você e para mim. Então vamos nessa manhã, vamos orar. É o último domingo do ano e vamos aquecer as turbinas. Vamos deixar de olhar para trás. Vamos olhar como Deus nos enxerga nessa manhã. Deus não te vê derrotado ou derrotada, ou doente ou enferma. Ele olha para você e para mim, nos ver curados, sarados, prósperos, abençoados. Temos uma família maravilhosa, que é a família de Deus, família da verdade. Pai, nessa manhã te adoramos. Bendizemos o teu nome é o nome santo. O teu nome é perfeito, o teu nome é magnífico. O teu nome é sobre todo o nome. Não existe um Deus maior, não existe um Deus melhor. Nós cremos na tua palavra, Pai, e a tua palavra nos levanta. Muito obrigada pela vida abundante, abundante que temos em Cristo Jesus. Muito obrigada, Pai, porque os nossos pecados foram perdoados. O sangue do Cordeiro nos purificou de todo o pecado. Muito obrigada, Pai, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Muito obrigada, Pai, pelas pessoas que estão comigo nessa manhã. Estão sendo e serão muito abençoadas pela Tua palavra ministrada nessa manhã. Serão encorajadas, vão correr mais rápido, vão perdoar porque vão entender que foram perdoadas, vão abençoar porque são abençoadas, vão prosperar porque vão entender que são prósperas em Ti. Muito obrigada por essa manhã fantástica. Obrigada pelos nossos corações avivados. Este lugar é lugar de avivamento. Obrigada, Pai, porque nós não temos medo do futuro. O Senhor é o nosso futuro garantido. O Senhor é a garantia de um bom futuro. O Senhor tem pensamentos bons a nosso respeito. Nessa manhã nos alegramos em Ti, Pai. A nossa casa é abençoada. A nossa parentela é salva. Muito obrigada pela manifestação de cura nessa manhã, neste lugar. Manifestação de cura pela internet, Pai. Pela presença poderosa do Teu Espírito Santo. Ele é poder no nosso meio. Obrigada pela nossa mente iluminada nessa manhã. Obrigada pelo encorajamento que o Senhor coloca nos nossos corações esta manhã, Pai. Não temos medo. O Senhor é bom, fiel e justo. O Senhor nos prospera. O Senhor nos abençoa. O Senhor nos dá coragem para prosseguir. Obrigada pelo Teu braço que nos alcança nessa manhã e nos tira de lugares de fraqueza. Oh, aleluia. Então vamos começar em 1 Coríntios, capítulo 14. Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi muito usado por Deus. Verdadeiramente, o apóstolo Paulo é um exemplo de uma vida de perseverança. Ele conta para nós qual era o segredo do sucesso dele, de vencer todas as batalhas. Ele fala em Filipenses: eu sei que eu posso todas as coisas, eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como que ele chegou a esse entendimento de saber que ele poderia passar por qualquer situação?
Eu sei ser pobre, rico, humilhado, exaltado, eu sei passar por tudo isso. Porque eu sei quem está comigo, eu sei quem está em mim. Ele teve muita revelação, porque um dos dons que traz revelação é o dom do Espírito Santo, de passar tempo orando em línguas. O dom das línguas é o menor dom, mas é o dom que abre o caminho para que toda a revelação do céu seja colocado no seu homem interior. Quando você entende isso, você começa a ser cada vez mais encorajado a passar tempo orando no Espírito Santo. Pensando sobre isso, nós criamos o site parceirosdeoração.com.br. É um site que você pode colocar na sua tela principal do seu celular, adicionar na tela principal. E você vai ter vozes feminina e masculina, desde 15 minutos até 3 horas, orando em línguas, para te encorajar. Você liga lá, aperta, vou orar 15 minutinhos, vou começar com 15 minutos, vou escolher uma voz feminina. E você vai ter uma pessoa orando, por 15 minutos, e você vai estar orando junto, te encorajando a não desistir, a não desanimar. E se você perseverar por 15 dias, se torna um hábito na sua vida. E isso é para te ajudar a orar no Espírito. Você não vai ter desculpa. Porque o diabo combate com tanta fúria a oração no Espírito Santo, você não tem noção. Aliás, você esquece de orar. Você não lembra de orar em línguas. Você acha esquisito, acha estranho. Por quê? Porque a mente fica infrutífera, a sua mente natural não entende. Mas o sucesso da sua jornada de fé nessa terra depende da sua perseverança em ler a Bíblia e passar tempo orando no Espírito Santo. Porque essa caminhada, nossa caminhada com Deus exige da nossa parte fé. Você tem que ter fé para caminhar com Ele. Então vamos pegar aqui 1 Coríntios 14. E Deus não seria um bom pai se não tivesse dado para você e para mim ferramentas para essa jornada, para você viver uma vida de fé. Você pode viver uma vida de fé nessa terra. Deus te deu ferramentas. Jesus foi para o Pai e disse, não vou deixar você só. Não vou deixar você órfão, alguém. Eu vou lhe mandar alguém, um consolador, para estar com você. A pessoa do Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade, Ele é o Consolador. É Ele que nos guia a toda a verdade de quem somos. Então, 1 Coríntios 14, 18. Olha a fala de Paulo aqui. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Olha o segredo dele. De tanta revelação, de tanta força, eu falo em outras línguas, mais do que todos vós. Mas, ele diz, contudo, entretanto, porém, prefiro falar na igreja. Está sendo bem específico. Eu falo em línguas mais do que todos vocês, mas, quando eu estou na igreja, prefiro falar em português. Para que todos sejam edificados, para que eu possa falar com todos e vocês me entenderem. Porque ele fala assim, contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, eu prefiro passar tempo, quando eu estou na igreja, falando no meu idioma, instruindo vocês, do que eu ficar aqui, quando ninguém vai me entender. Porque uma outra variedade das línguas é se eu falar em línguas, eu preciso interpretar para a igreja, para que as pessoas não se sintam perdidas. Esse dom de interpretação de línguas não depende de mim. Eu não tenho a hora que eu quero. É um dom dado por Deus. Mas
Dentro da variedade de línguas, a oração em línguas para edificação pessoal é para todo aquele que crê. É para todo mundo. E você pode orar o tanto que você quiser. Olha só, quando eu estou orando em línguas, pega o versículo 2 de 1 Coríntios 14. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens. Por isso que Paulo fala, na igreja eu prefiro falar em português, para instruir as pessoas, porque quando eu estou orando em línguas, eu não estou falando com homens, eu estou falando com o meu Pai Celestial. Então você não vai querer ficar me ouvindo falar em línguas, falando com o meu Pai Celestial. Você quer conversar comigo? Então na igreja, Paulo preferia falar na língua dele para instruir as pessoas. Porque olha só, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Que mistérios? Pega rapidinho para mim, só para você saber, pega lá em Colossenses, capítulo 1. Eu vou voltar para cá. Porque as pessoas ficam pensando, mas que mistério é esse que eu falo? Eu falo o quê? Qual é o mistério que eu estou falando? 1 Colossenses, capítulo 1 de Colossenses, versículo 26. Colossenses, capítulo 1, versículo 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer. Qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Quando eu estou orando em línguas, o Espírito Santo está revelando quem Cristo se tornou, quem eu sou como filha de Deus, como família de Deus. Todo o plano que Ele traçou antes da fundação do mundo, o Espírito Santo vai revelando para mim e para você. Cristo em mim, esperança da glória. A nova natureza em nós, o mesmo Espírito que estava em Cristo, está em você, está em mim. Agora pensa comigo, você vai sair nessa manhã deste lugar, se sentindo derrotado, fracassado, como se tudo pudesse te limitar. Em Deus você é ilimitado. Quem é o diabo para usar qualquer pessoa para te parar? Quem é o diabo para usar situações e circunstâncias para te deter? Se você pode escolher passar o dia orando no Espírito Santo, você pode ter entendimento de Deus o tanto que você quiser. Quem passa a limitar Deus? Somos nós mesmos. Você pode ter de Deus o tanto que você quiser. Basta você se submeter à pessoa do Espírito Santo. Passando tempo orando no Espírito. Sentado e orando, orando, orando. Hora após hora, minuto após minuto. Faça isso. E o ano de 2024 não será o mesmo ano para você. Não importa o que o diabo esteja jogando em cima de você. Não importa o que o diabo esteja pelejando contra você. Ele está mentindo para você, porque ele já foi vencido por Cristo. Ele foi humilhado, despojado. Ele não tem esse poder que ele está dizendo para você. Quem vai limitar Deus na sua vida é você mesmo. Eu estou financeiramente derrotado. Você chegou em um lugar nos seus próprios pensamentos de derrota financeira. Mas, se você se entregar à pessoa do Espírito Santo, os seus celeiros vão transbordar. Porque Ele sabe de onde tirar o recurso financeiro para te abençoar. Nessa manhã, nada é oculto aos olhos de Deus. Deus sabe como te abençoar financeiramente. Para isso, você tem que sentar e orar no Espírito Santo. Deus sabe como tirar teu filho de qualquer lugar onde ele esteja. Você tem que ter a sabedoria de Deus para isso. Passe tempo orando no Espírito, lendo a palavra.
Pegue um livro da Bíblia e leia muitas vezes o mesmo livro. Deixa a palavra encharcar você. Volta para 1 Coríntios 14. Olha o versículo 4. 1 Coríntios 14, versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Então você tem que ser edificado na sua fé santíssima. É isso que Judas fala. Vamos para Judas. Glória a Jesus. Judas. Então tem um capítulo Judas, versículo 17. Finalzinho da Bíblia você encontra o livro de Judas. Vamos orar no Espírito. Essa última mensagem do ano, eu quero te encorajar a passar tempo orando no Espírito Santo, entrar no ano de 2024, orando em línguas, se empenhando. Não deixa o diabo te deter. Deus tem um plano maravilhoso para você, único. E você é uma bênção onde você estiver. Se você se entregar para Ele, não importa em qual encrenca você tenha se metido, Deus sabe como te tirar desse lugar. Seja em qualquer área, financeira, relacionamento, Ele sabe como resolver para você. Mas você precisa ouvir a instrução. E como que eu posso ouvir? Orando no Espírito, me aquietando. Pelo menos 15 minutinhos, por isso que no site parceirodeoração.com.br nós começamos com 15 minutos de oração no Espírito. Você precisa orar, meu amado, minha amada. Não tem como Deus te ajudar se você não se entregar à instrução dEle. Como que você pode ajudar uma pessoa que não ouve o teu conselho? Me fala. Tudo que você fala, ele faz o contrário. Impossível. Não tem como você ajudar. Mas aquela pessoa que ouve a instrução e obedece, essa consegue. Judas, versículo 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo, estamos no último tempo, haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões, pessoas que vivem segundo as suas emoções. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm um espírito. Vós, versículo 20 é poderoso. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. De que jeito? Orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Como que eu vou me edificar na minha fé santíssima? Orando no Espírito Santo. Todas as vezes que estou orando no Espírito Santo, estou me edificando na minha fé santíssima. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer teu sacrifício? Não. Não existe sacrifício maior para Deus do que o sacrifício de Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que ama, cedo corrige. Nós temos que entender que Deus, quando nos corrige, é porque Ele nos ama e a correção dEle é sempre te puxar para o caminho da verdade. Deus não machuca você. Deus não tira seu dinheiro, Deus não tira teu emprego, Deus não te dá doenças, Deus não tira teu casamento. Nada disso procede de Deus. Deus, pelo contrário, Ele é o abençoador, Ele é o mocinho da história. Deus quer te ajudar a vencer, mas para isso Ele precisa da sua autoridade. Você tem que seguir a instrução de Deus, senão Ele não consegue te ajudar. Porque você não aceita ajuda. Existem benefícios da oração em línguas, e tem um benefício maravilhoso, que está lá, Isaías 28. Vamos para Isaías um pouquinho.
Antes de Jeremias, você vai encontrar Isaías. Abre a Bíblia, metade da Bíblia é Salmos, aí você começa aí. Provérbios e vai indo. Cantares. Isaías 28, versículo... Vamos pegar do versículo 9. Vou ler do 9 ao 12. O profeta Isaías foi um profeta messiânico, porque ele viu, tem muitas profecias no livro de Isaías falando da vinda de Cristo, da morte de Jesus. Ele viu Jesus morrendo na cruz, muitos anos antes de tudo acontecer. A profecia se cumpriu, ele era um verdadeiro profeta. Uma verdadeira profecia, ela tem 3 funções: edificar, exortar e consolar. Profecia que não exorta, que não consola, que não traz edificação para você, não é profecia. As profecias de Deus têm que ser firmadas na palavra dele. Qualquer pessoa que for profetizar para você, você tem que ter pelo menos 3 versículos na Bíblia que estão confirmando aquilo para você. Essas profecias, eu estou olhando aqui, fizeram macumba para você, seu marido está te traindo. Deus jamais expõe pessoas. Deus é o teu Pai. Ele te cobre com amor. Deus não expõe ninguém. Ele fala para você: filho, pare de cometer tal falha. Pare de roubar, filho. A sua nova consciência, a nova natureza te incomoda quando você continua praticando o roubo. Quando você continua praticando a mentira, ele vai te incomodando. Para de mentir. Ele fala dentro de você, na sua mente. Não pegue isso, não te pertence. Não empurra teu coleguinha. Não fale assim da tua esposa. Não fale assim do teu marido. Não exponha teu marido. É dentro de você, a nova natureza fala. Deus não faz isso. Você pode chamar isso de profetada? Pessoas que vêm só para trazer discórdia, constrangimentos. Deus não é assim, Deus é pacífico, Ele é bom. A profecia exorta, a exortação é para você voltar ao caminho da verdade. Edifica, consola você nos tempos difíceis. Tem um tempo difícil? Ele traz palavra para você: eu sou o teu bom pastor. Eu refrigero a tua alma. Eu te guio mansamente às águas doces. Tenha calma, persevera, confia em mim, continua, não para. Confesse a palavra. Você tem que começar a compreender cada vez mais que Deus é por você, não é contra você. Aqui em Isaías 9. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Se você se afasta da verdade, se afasta de tudo, não tem como. Você tira um bebê do seio materno, como que ele vai ser alimentado? Ele tem que estar lá mamando, senão ele vai morrer. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Está dizendo, é gradativo, você vai avançando na prática da obediência, da oração no Espírito, da leitura da Bíblia, e vai obedecendo, vai perdoando. Ele vai te puxando, é regra sobre regra. Eu não cheguei na universidade dando um salto, eu tive que entrar no jardim de infância, fui para séries, colegial, agora mudou muitos termos, mas
Eu não cheguei, entrei no primeiro ano, já saltei para a faculdade. Ia ficar uma lacuna no meio. Eu fui indo gradativamente. É o beabá. Você tem que ir dando os passos. Aí ele fala, no versículo 11 e 12, que me interessa nessa manhã. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Deus fala conosco. Eu estou orando em línguas, não estou falando a homens, estou falando com o meu Pai Celestial. Ao qual ele disse, esse é o descanso. Dai descanso ao cansado. Este é o refrigério. 2 benefícios da oração em línguas. Ela dá descanso para você e é um refrigério para você. Você está cansado de ficar submetido à tua carnalidade. Está cansado da pressão. Você quer refrigerar a sua alma. Está cansado do peso do pecado. Comece a orar no Espírito. É o descanso, é um refrigério, é um benefício para você. Oh, aleluia. Pega Atos 2. E foi isso que aconteceu em Pentecostes. Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. Versículo 4. Versículo 1, vou pegar do versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, quando ninguém pensava, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles. E passaram a falar em outras línguas. O batismo com o Espírito Santo é para todo aquele que crê. Todo aquele que crê em Jesus falará em outras línguas. Olha o versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo essa a 3ª hora do dia, era provavelmente umas 9 horas da manhã. Mas o que ocorreu é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aconteceu a profecia e acontecerá. O profeta Joel disse na sua profecia, lá em Joel capítulo 2. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Em Pentecostes veio o Espírito Santo. Jesus disse em Atos 1, versículo 8, vocês vão receber poder. Fiquem em Jerusalém. Vai vir o poder. E veio o poder. Para que esse poder? Para sermos testemunhas desse evangelho que recebemos, um evangelho simples de poder, de salvação, de cura. Não somos mais da mesma espécie de humanos, nascemos de novo, fomos transportados da morte para a vida. Dentro de você existe vida, e vida em grande abundância, que Deus quer puxar para fora, para abençoar a sua casa, o seu filho, o seu marido, o seu vizinho, o seu bairro, sua cidade, sua empresa. Aí você precisa ter a mente transformada e renovada. Pega Marcos 16, vamos voltar. Jesus falando sobre isso. Aleluia.
Marcos 16, 17. Eu quero te encorajar a começar o ano de 2024 orando em línguas. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Não falhar nenhum dia. E você vai chegar no final do ano de 2024 e vai olhar para trás e falar: quanta mudança. Como que eu fui transformado. Como eu deixei de ser irado, ciumento, orgulhoso, vaidoso, ganancioso, mentiroso. Como eu dominei a minha carne. Como os meus celeiros transbordaram. Como eu aprendi a falar sim, aprendi a falar não. Como eu aprendi a buscar o interesse do outro, não o meu próprio interesse. Como eu fui um instrumento usado por Deus para abençoar toda a minha casa, os meus amigos. Os meus amigos nasceram de novo, leram o Evangelho na minha vida. A minha mãe foi salva, meu pai foi salvo, meu filho, minha filha, meu vizinho. Porque eu entendi o que o Evangelho é para mim. Tudo começa com você e comigo. Olha Marcos 16, 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então esse sinal acompanha quem crê em Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Quem pode falar em outras línguas? Quem nasceu de novo, quem crê em Jesus. Quem está morto espiritualmente não vai falar em línguas nunca, ele não tem uma nova natureza. Porque o Espírito Santo vem habitar dentro daquele que nasceu de novo. Olha para você ver que é tudo por fé, não é por obras que eu vou ser batizada pelo Espírito Santo. É aquele que crê. Não é, olha, você tem que deixar de fazer isso, fazer aquilo. Você vai ter que entrar você vai ter que pagar dízimos, ofertas, você tem que batizar nas águas, você tem que ser um cristão perfeito. Aí sim, Deus vai olhar para você e quem sabe Ele vai te batizar com o Espírito Santo. Não é isso que está escrito aqui. Quem crer, falará novas línguas. Você crê, você fala. É por fé. Isso aconteceu em Atos 10. Olha o exemplo de Atos 10. Vamos para Atos 10. Versículo 44. Atos. Olha o versículo 34, vou ler do 34 até o 48, porque é uma pregação poderosa de Pedro. Vocês vão ter uma pregação nessa manhã de Pedro. Pedro pregando para nós nessa manhã. Eu quero que você compreenda que a única maneira de você se livrar de qualquer dificuldade que a sua carne tenha te colocado é você se entregar para o Espírito Santo. Se você tem raiva, mágoa, ódio no teu coração, a única pessoa que pode te ajudar é a pessoa do Espírito Santo. Para você entender que perdão não é sentimento, é escolha, é decisão de obedecer o que Deus instruiu a você. A falta de perdão destrói a tua vida. Se você quer ser destruído rapidamente, naufragar em muitas áreas, guarde mágoas, ressentimentos no teu coração. É um tiro no seu próprio pé. Você mesmo está se envenenando, morrendo todo dia, todo dia, todo dia. Se você quer fechar essas entradas de Satanás na sua vida, perdoe as pessoas, abençoe pessoas. Escolha perdoar, escolha abençoar. Para de falar mal de quem te persegue. Pelo contrário, ouça a palavra, abençoa quem te persegue. Ore por quem te persegue.
porque assim você vai vencer. Atos 10, 34. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam, é um sinal, os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Aleluia. Eles estavam ouvindo a palavra. Ninguém colocou as mãos sobre eles, ninguém orou para que eles recebessem o Espírito Santo. Porque o que Jesus disse: aquele que crê em mim falará em outras línguas. Pedro estava pregando na casa de Cornélio quem Jesus era. E quando eles ouviram a palavra, eles creram na palavra e passaram a falar em outras línguas. Antes de serem batizados nas águas, eles foram batizados no Espírito Santo. Então não existe regras. A regra é crer. Aquele que crê, fala em outras línguas. Por que eu tenho que falar? Pega Romanos, estou terminando. Vamos pegar Romanos 8. Vai um pouquinho para frente, por favor. Romanos 8, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Qual fraqueza? Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, gemidos que eu não entendo. Ele fala uma linguagem que eu não entendo. É um gemido, há uma intercessão do Espírito a meu favor. Porque eu não sei orar como convém. Eu oro errado, porque eu oro segundo aquilo que eu estou vendo. E quando o Espírito Santo ora, ele está o quê? Trazendo, revelando os mistérios dentro de mim, de quem eu sou, de quem eu me tornei. E para terminar, pega Efésios, capítulo 5 de Efésios. Aleluia. A carta aos Efésios é uma carta poderosa, curta, você pode ler. Efésios 5.
versículo 17. Eu termino em Efésios 5 nessa manhã, te encorajando a se encher cada vez mais com o Espírito Santo. Comece a entender que tudo nessa vida passa, tudo é passageiro. Comece a compreender que você não vai ser o que você é hoje para sempre. Vai chegar um momento que vai terminar sua jornada nessa terra. Vai ter um fim nessa terra, mas a jornada continua, a vida continua. E Deus está interessado na sua edificação de fé. Deus quer que você amadureça e cresça. Deus quer que você se torne, como Ele prometeu, um carvalho de justiça plantado pelo Senhor. Deus quer que as pessoas estejam lendo o Evangelho dEle na sua vida, onde você for. Ele não quer que você continue entregue à sua carnalidade, aos seus desejos carnais. Deus quer que você saia dessa condição. Deus quer que você comece a avançar, crescer, amadurecer. Existe um objetivo de estarmos aqui nessa terra, anunciarmos que Ele é bom, levar pessoas conosco para o céu, para a eternidade. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Significa que eu deixei de existir. Existe uma vida nova em mim. Essa vida nova tem que sair para fora. Não é mais a minha vontade, é a vontade dEle operando em mim. Para quê? Para que o mundo seja salvo. Deus só se importa com pessoas nessa terra. O mundo será destruído. Não vai restar pedra sobre pedra. Simplesmente vai ser destruído, vai pegar fogo, vai acabar tudo o que você vê. Você tem que ter um tesouro na eternidade. Você tem que construir o seu pé de meia na eternidade, não naquilo que é passageiro. Seja um investidor do reino de Deus. Invista em pessoas. Se torne um investidor com entendimento correto. Efésios 5, 17. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Hinos, cânticos espirituais. Se encha com a verdade, com a palavra de Deus. Então, nesse último domingo do ano de 2023, dia 31 de dezembro, daqui a algumas horas estaremos em 2024, um ano novo. Então, comece a pensar que nesse ano que está entrando, você vai buscar investir mais na sua jornada de fé. Seja um investidor em você mesmo. Invista em você. Escolha passar mais tempo com o Espírito Santo. Escolha passar mais tempo lendo a palavra, adorando a Deus, todo dia, todo dia. É impossível que você não tenha na sua agenda 15 minutos para você orar. Não é possível. Você deve ter. Isso é investir em você mesmo. Para que a sua casa mude, seus negócios mudem. Para que você tenha força, deixa de ter medo, porque o medo te paralisa, o medo te impede de avançar. Porque você olha para você mesmo. Vamos tirar os olhos de nós e vamos olhar para Ele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos cantar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Quando a Marciana chegar em fevereiro, está de férias, aí a gente vai começar a cantar outras músicas, aleluia. Então pensa no quanto Deus é bom para você. Pensa que existe um futuro maravilhoso. Deus não tem derrota para você. Deus não tem fracasso para você. Deus não tem medos para você. Deus tem uma vida em grande abundância. Então vamos orar mais, vamos confiar mais na palavra do nosso Pai. Não olhe para as pessoas que estão falando mal de você. Olhe para Deus que fala bem de você. Pai, nessa manhã, nosso coração tem gratidão. O nosso coração tem muita gratidão pela tua bondade, pela tua misericórdia que nos alcançou. O nosso coração tem muita gratidão nessa manhã e contentamento. O seu braço, Pai, não é curto para que não possa nos tirar de lugares de fraqueza nessa manhã. A tua palavra, Pai, ela é viva, ela é cortante, ela é eficaz. A tua palavra nos levanta nessa manhã, a tua palavra nos cura nessa manhã. A tua palavra, Pai, ela é provedora para nós nessa manhã. A tua palavra nos faz enxergar o invisível nessa manhã, Pai. Tiramos os olhos deste mundo tenebroso e colocamos os nossos olhos em Ti nessa manhã. Tu és a vida abundante em nós. Tu és tudo para nós, Pai. Nós te amamos, te adoramos, santo, santo, santo. Tu és um Deus santo, tu és um Deus incrível, simplesmente sobrenatural, sobrenatural. Tu és a nossa força, Pai, aquela força que nos faz saltar muralhas. É o Senhor que nos faz saltar muralhas nesta manhã. É o Senhor provedor da nossa casa, de nada temos falta. Diante dos nossos olhos, Pai, parece impossível vencermos. Mas nesta manhã, tiramos os olhos de nós mesmos e colocamos os olhos naquele que é simplesmente imbatível. Imbatível, agindo o Senhor, nada, ninguém pode impedir. Obrigada, Pai, pelo ano de 2024, um ano próspero para nós, um ano abençoado, um ano onde vamos avançar, onde vamos correr mais rápido, onde aquilo que era impossível, Pai, será possível, porque cremos em Ti. Nada, nada é impossível aquele que crê. Nós cremos, por isso falamos em outras línguas. Vamos falar em línguas agora, oh glória. Vamos terminar o ano de 2023 falando em línguas, oh ramacho, coro, morabá. Você que está comigo pela internet, que ainda não ora no Espírito Santo. É simples como respirar. Solte o som da sua voz, abra a sua boca, não fala mais nada em português. E deixa o Espírito Santo falar em você. Orima, chorobo, rabá, xiriqui, candamá, socorobô, ari, calarama, socorobô, xiriqui, candamás. Não pare de falar, não pare de falar. Ore no Espírito Santo. Que seja uma decisão na sua caminhada de fé, na sua jornada. Não pare de falar em outras línguas. O nosso Deus é bom, Ele é fiel, Ele é justo, Ele te ama. Amém? Que seja 2024 um ano maravilhoso para você. Que Deus esteja te consolando e te encorajando a avançar. Amém? Um domingo abençoado para você.